Hoje o nosso assunto é osteoporose. Como grande parte das questões de saúde, a prevenção da osteoporose é um esforço de longo prazo, dependendo de bons hábitos que devem se estender pela vida inteira. Mas há um momento determinado em que o enfraquecimento dos ossos precisa ser observado com mais atenção. Para falar sobre o tema, vamos entrevistar a médica endocrinologista Cíntia Machado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Eliara. Explica pra gente o que é osteoporose e por que ela se torna um problema de saúde à medida que a população envelhece. Sim, a osteoporose é uma doença do sistema esquelético, né, que acomete os ossos de uma forma geral, e ela se caracteriza por uma diminuição na densidade da massa óssea e uma alteração na microestrutura do osso, tornando esse osso mais frágil, né? E aí o desfecho mais importante da osteoporose são as fraturas, que se tornam um problema de saúde pública à medida que a população envelhece, né? Que está acontecendo na nossa população atualmente. E essa questão das fraturas é um problema de saúde pública devido à alta prevalência, né? No mundo a gente acha que em torno de 200 bilhões, acredita que em torno de 200 milhões de pessoas sofram dessa doença. No Brasil há uma estimativa de 20 milhões e isso é uma causa de grande adoecimento e até de mortalidade entre os idosos, né? Quais são os grupos mais suscetíveis à osteoporose? Então, a osteoporose, ela é a principal causa de fraturas a partir dos 50 anos. E então, nas mulheres após a menopausa, já existe essa preocupação da gente estar investigando a osteoporose, e nos homens, de um modo geral, a partir dos 50 anos, né? E existem, logicamente, aqueles grupos de risco, em que a doença ela é mais prevalente. Então, nós já falamos as mulheres na pós-menopausa, mas existem aqueles casos de história familiar, né? Quando você tem casos de osteoporose na família, quando você faz uso de certos medicamentos, como corticoides, né? Que também atuam diminui a densidade óssea, doenças crônicas tipo artrite, doenças gastrointestinais que atrapalham a absorção de cálcio, de vitamina D. Existem também problemas com relação a hábitos de vida, pessoas que fumam, pessoas que têm hábito de bebida alcoólica frequentemente, pouca atividade física, né? Pessoas que geralmente têm intolerância à lactose, a leite, não consumem os produtos lácteos, também tendem a ter mais tendência. Pessoas de pele branca, de origem oriental, são pessoas de grupo de risco, né? Enfim, existem uns grupos que a gente tem que vigiar. Mas, de um modo geral, a partir dos 50 anos, já é bom a pessoa estar fazendo pelo menos algum exame nessa área. E a primeira fratura, ela aumenta muito a coincidência de outras fraturas que podem aparecer, né? Como é que as pessoas podem estar cientes desse risco e tomar medidas preventivas? Então, as fraturas que estão ligadas à osteoporose, como eu já falei, elas geralmente acontecem a partir dessa faixa etária de 50 anos, né? É mais comum. E elas são fraturas que a gente chama de fraturas por fragilidade óssea. São fraturas de baixo impacto. Então, a pessoa não tem que ter um trauma muito grande para desenvolver essas fraturas. E é importante, quando as fraturas ocorrem, a pessoa ser direcionada para uma investigação, né? Principalmente essas fraturas de baixo impacto. O que ocorre? A gente falou que estima-se que existem 20 milhões de pessoas no país com osteoporose, mas grande parte não sabe que tem a doença e só vai, então, saber disso a partir de uma fratura, se ela tiver a sorte de que, quando ela for atendida, ela seja encaminhada para investigação, porque muitas vezes não acontece. Aí, a partir disso, ela vai ter outras fraturas, não se toma nenhuma medida. Então, é muito importante, quando existe uma fratura desse tipo, em pessoas de mais de 50 anos, uma fratura de baixo impacto, seja em vértebra, seja em punho, em mulher, muito comum em fêmur proximal, fazer uma investigação da densidade mineral óssea para poder estar instituindo um tratamento e prevenindo fraturas posteriores, né? Qual é o exame de diagnóstico e com qual idade a gente pode procurar? Não precisa exatamente esperar uma fratura, né? Não, o ideal é que não espere. Então, é o que eu falei, a partir dos 50 anos, se for uma pessoa do grupo de risco, né, desses que tem esses fatores predisponentes, como eu falei, uso de medicamentos, doenças crônicas e essa história familiar, enfim. Nas mulheres pós-menopausa, já deve-se fazer uma investigação inicial e a partir dos 50 anos, em ambos os sexos, né, as pessoas principalmente que têm fatores de risco ou que já tiveram uma fratura por fragilidade. E o exame padrão ouro é a densitometria óssea, que é um exame de baixa radiação e que ela vai mostrar a densidade mineral óssea, né, a porcentagem. E aí a gente tem lá uma avaliação, parâmetros para avaliar, né, que quando existe uma perda de massa óssea importante, a gente vai fazer o diagnóstico da osteoporose. E existe uma fase intermediária, que é a osteopenia,
que é uma redução da densidade óssea, que ainda não é osteoporose, mas que a gente já deve entrar com medidas preventivas. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigada.